TV Aberta São Paulo, Quality by Maracedo, nós estamos aqui no consultório da doutora Fernanda Garbelotti, italianíssima, de uma simpatia fantástica, fonoaudióloga, gente. A doutora Fernanda havia mencionado para a minha equipe, para a produção, que até criança de 6 meses já está usando aparelho auditivo. É necessário, se faz necessário. Então, assim, e hoje nós vamos tirar aquela coisa que aparelho auditivo é um bicho de 7 cabeças, né? Doutora Fernanda, é um prazer muito grande estarmos aqui no seu consultório, né? Nós estamos aqui com o nosso querido Adalberto Suzano, nosso repórter da TV Aberta São Paulo. Muito feliz, porque ele vai ter uma surpresa para vocês que nos acompanham nesses 19 anos de TV Aberta São Paulo. Doutora Fernanda, eu quero lhe dizer algo, né? A gente não tem noção. Eu digo nós, de maneira geral, mesmo dentro da área de comunicação, de jornalismo, o quanto é importante a fonoaudióloga na nossa vida, né? E tem pessoas que passam uma vida inteira, Kuma? Não é nem como, é Kuma? Não é verdade? Você em casa está rindo, não é isso? Mas é isso que nós queremos, tratar desse assunto, que assim, é tão necessário para todos nós, né? As nossas vovós, os nossos papais, os nossos entes queridos, por que não os nossos amigos, irmãos que a gente ama, fala, tá na hora, passou da hora, acorda, não é? Não é verdade, gente? Sabe por quê? A gente faz isso, uma coisa tão, sabe, como se fosse um bicho-papão. E na realidade, a fonoaudióloga, ela nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito, porque assim, a nossa audição, para a nossa qualidade de vida, é tudo. Sim. Porque não adianta você respirar, você enxergar, você andar, você caminhar e você não ouvir, né? Então, hoje nós vamos quebrar todos esses mitos. Doutora Fernanda, eu quero que dê uma palavrinha para os nossos telespectadores e logo, logo eu vou passar a bola para o nosso repórter aqui, Adalberto Suzano. Então, prazer, como a Mara me apresentou, eu sou a Fernanda, trabalho com aparelho auditivo já faz 10 anos e a gente costuma devolver aí a qualidade de vida, né, para os nossos pacientes. Então, muitos chegam aqui com diferentes queixas, diferentes expectativas, buscando por diversos tamanhos e tipos de aparelhos auditivos. Então, aqui a gente vai conseguir atender todos os pacientes que querem diferentes tipos de aparelhos auditivos, essas necessidades, essas expectativas. Então, desde uma criança, né, como a Mara falou, até os nossos avós, até os nossos amigos. Então, é importante a gente alertar essas pessoas que não estão ouvindo muito bem, para que daí procurem sim uma fonoaudióloga e façam um teste com o aparelho auditivo. Eu acredito que hoje é um divisor de águas, porque eu tenho muitos amigos, muitas amigas. Nessas entrevistas que a gente faz há 19 anos, eu vejo nos grandes eventos, né? Eu não vou citar nomes, mas assim, autoridades. E a gente percebe que a pessoa está desesperadamente pedindo ajuda, mas ela não tem coragem de verbalizar, colocar isso para fora. Então, assim, hoje vamos tirar todas as dúvidas e a doutora Fernanda, ela se colocou à disposição, sempre que puder ela vai mandar dicas para nós, né, para você telespectador, e você marque os telefones daqui, a gente vai deixar todos os contatos. Nós estamos hoje aqui na Vila Carrão, não é isso? Mas também tem em outros locais. Isso, a gente tem uma unidade em Jundiaí e uma unidade em Campinas também. E a gente atende também domiciliar, né? Então tem alguns casos de pacientes, por exemplo, que estão acamados ou que agora até por conta do Covid não estão saindo muito de casa. Então a gente pode fazer esse atendimento em casa também, a gente tem essa disponibilidade, tanto aqui em São Paulo como em Jundiaí, em Campinas, a gente faz esse atendimento também. É viável para todos nós. Não adianta você falar assim, não, mas não, sabe, não é para o meu bolso, é para todos. Você chega aqui, você fala, doutora Fernanda, eu preciso disso para minha tia, para minha avó, para minha bisa, seja para quem for. E ela vai te dar os valores, a equipe dela vai te dar os valores, não é verdade? E aí você fala, olha, poxa, mas dá para fazer assim? Tem negócio. Tem negócio, porque o importante, o que eles realmente querem é que você saia daqui ouvindo, sabe? Tendo alegria, não é verdade? De voltar a ouvir bem, falar baixo, sabe? Não precisar gritar, não precisar passar, né? Muitas vezes eu percebo as pessoas ficam envergonhadas. Acabou.
Terminou isso hoje, aqui, agora, pela TV Aberta São Paulo, pelo programa Quality by Mara Cedro e com vocês, o nosso querido repórter Adalberto Suzano. Muito bem, nosso abraço, carinho muito especial a essa brilhante jornalista Mara Cedro, que sempre nos traz uma atração especial nesse programa. Um abraço, carinho à doutora Fernanda Garbelotti, que me atendeu, olha, esplendidamente, maravilhosamente, me tirando todas as dúvidas, né, no que tange ao aparelho auditivo, à nossa audição, os problemas que a gente pode ter, até depressão por não ouvir direito, por não entender, né? E eu gostaria de saber como a gente identifica ou uma pessoa da nossa família está passando por um problema auditivo. Então hoje em dia a gente vê de diversas formas, né, que as pessoas estão passando por algum problema auditivo. Então, que seja, por exemplo, nosso pai, nossa mãe em frente à televisão, acaba aumentando um pouquinho o volume da televisão, ou então, não estou escutando a campainha tocando, então esse é um segundo sinal da perda auditiva. Ou até mesmo o telefone, né? Então, não estou ouvindo o telefone tocando, o passarinho, né, no topo da árvore, então que a gente fala que é um som tão gostoso de ouvir. Aqui em São Paulo, infelizmente, a gente não tem tanto passarinho assim, mas muitos pacientes reclamam, né, não estou escutando o passarinho. Então eu acho que qualquer queixa que o nosso familiar, o nosso amigo, os nossos avós, ou até mesmo um irmão, um primo, né, então não precisa ser uma pessoa, às vezes a gente fala dos nossos avós, né, pessoas mais velhas, mas não. Hoje em dia tem gente com 20, 30 anos usando o aparelho auditivo, né, por outros motivos, não devido à idade. E aí a gente precisa ficar atento e procurar, sim, uma fonoaudióloga ou um médico otorrino para fazer toda uma avaliação auditiva e diagnosticar o quanto antes essa perda auditiva e se de fato é caso de usar aparelho auditivo. Eu tive a oportunidade de vir à clínica, estar com alguns sintomas, sentindo exatamente isso. Já pensou no shopping? Moço, seu telefone está tocando. Pois é. E só você não ouve. Sim. E fizemos aqui o exame de audiometria tonal, num instantinho, com todos os resultados. A gente precisava saber, antes de decidir adquirir ou não um aparelho auditivo. E hoje qualquer cliente pode vir para cá, marcar, né? Já fazer o exame, ser atendido e talvez até sair com um aparelho no mesmo dia. Sim, é verdade. Então, a gente trabalha com horário agendado, né, aqui na clínica, tanto aqui na unidade do Tatuapé, como de Jundiaí, de Campinas. E aí a fonoaudióloga vai fazer então esse exame de audiometria para avaliar qual é o grau da perda auditiva desse paciente. E aí, baseado no grau da perda auditiva desse paciente, nas necessidades, nas expectativas, a fonoaudióloga vai mostrar mais de um modelo de aparelho auditivo, né? Que inclusive a gente colocou aqui em cima alguns modelos de aparelhos auditivos que são bem usados hoje em dia. E aí o paciente pode fazer um teste domiciliar, né? Então o paciente vem, experimenta esse aparelho auditivo na hora na clínica, se ele quiser, se sentir à vontade, pode levar para casa, experimentar em casa. Por quê? É em casa o problema, né? Então aqui na minha clínica, que é silêncio, tem menos gente falando ao mesmo tempo, então não tem tanta dificuldade assim. Em casa, em frente à televisão, ouvindo a campainha, ouvindo o telefone, que é onde apresenta maior dificuldade. Assim, os familiares também podem acompanhar o quanto melhorou, o quanto está melhor, né? Se aquele modelo é o ideal para aquele paciente. Então, ele pode fazer essa experiência domiciliar até mesmo antes de efetuar a compra. Então, no mesmo dia, aqui durante a consulta, a gente pode colocar esse aparelho auditivo nele. Eu comentei com a senhora o caso da minha mãe. A minha mãe também tem uma perda auditiva severa e ela teve que colocar uma prótese, né, para poder utilizar o aparelho. É comum isso? Isso, é comum. Também precisa, muitos pacientes a gente chama de molde, né? Então, precisa tirar o molde do ouvido do paciente para que daí consiga adaptar determinados modelos de aparelhos auditivos, sim. Aquela pessoa que tem uma perda auditiva bem acentuada, bem severa, hoje tem aparelhos à altura para corrigir esse tipo de perda auditiva?
Isso, hoje em dia, então, a gente tem desde aparelhos auditivos que atendem uma perda auditiva leve, até aparelhos auditivos que atendem uma perda auditiva profunda, né? Então, a gente pode chamar de surdez, porque até mesmo a surdez tem diversos níveis, né, de perda auditiva em si, né? O que a gente fala é, a não ser que o paciente não escuta nada, não escute nada, né? Que tenha uma perda auditiva tão grande, assim como eu gosto de comparar com um cego, né? Então, um cego não adianta usar um óculos, certo? Porque ele já perdeu, de fato, toda a visão. Então, a perda auditiva é a mesma coisa. Se ele tiver perdido 100% a audição, aí, infelizmente, não é o aparelho auditivo, teria que buscar uma cirurgia. Mas, para uma perda auditiva bem profunda, existem sim. Até estou com um modelo aqui, que é um modelo de aparelho auditivo para perda auditiva profunda, para quem tem uma perda auditiva muito grande. E são aparelhos auditivos de excelente tecnologia também, que os pacientes podem usar, ficam muito bem adaptados também. E a audiometria, já disse, né, tonal, quer dizer que abrange frequências diferentes. Tem gente que perde um pouquinho a sensibilidade para os agudos e outros para o grave. Tem aquelas pessoas que ficam como se tivesse com uma bolha no ouvido. Esses pacientes, essas pessoas também podem corrigir esse tipo de sintoma através de aparelho? Sim, também. Porque daí no exame de audiometria a gente vai diagnosticar, então, qual que é o grau e o tipo da perda auditiva desse paciente, para ver se escuta melhor ou pior nas frequências graves ou nas frequências agudas. E a gente vai fazer esses ajustes através do computador, porque hoje em dia todos os aparelhos auditivos eles são digitais. Então a gente consegue fazer a regulagem, os ajustes através do computador para ficar personalizado para aquele paciente. Então, de acordo com as necessidades e com a perda auditiva daquele paciente específico. Doutora, hoje existem os aparelhos auditivos que podem ser comandados também através do celular. A pessoa pode até atender o celular ouvindo pelo aparelho auditivo. É isso? É isso mesmo. Essa, então, na verdade, é uma grande novidade do mercado, né? Até puxando o gancho aí do que a Mara falou no começo, que os aparelhos auditivos, eles têm conectividade direta com o celular. Então, por exemplo, se o paciente precisa atender uma ligação, ele pode apertar o botão do próprio aparelho auditivo para que o som do celular dele entre direto dentro do aparelho auditivo. Ou então, tem aquela nossa avó, por exemplo, que gosta de conversar com um netinho, né? Pelo FaceTime, pelo WhatsApp, uma ligação de vídeo. Então, aquela ligação de vídeo também pode ir direto para dentro do aparelho auditivo, assim não tem a interferência do som externo, tal. Então, ele vai escutar muito melhor todos os sons vindo do celular. Ou até mesmo ouvir aquela música, né? Que a gente tanto gosta. Ao invés de usar um fone de ouvido, por exemplo, o aparelho auditivo acaba funcionando como um fone de ouvido sem fio. Aí que entra o gancho aí do que a Mara falou, né? Então, a gente tenta tirar todos os estigmas de aparelhos auditivos, porque hoje em dia mudou muito, né? A tecnologia evoluiu muito, então, justamente até para atrair um público um pouco mais jovem, né? Porque o público mais jovem, infelizmente, ainda tem um pouco de preconceito do uso do aparelho auditivo. E aí, com toda essa tecnologia, não precisa mais ter esse preconceito. Eu vi muita gente reclamando, né, de zumbido no ouvido, aquele chiado. O aparelho auditivo, ele tem a propriedade de ajudar a corrigir esse tipo de problema? Sim, hoje em dia os aparelhos auditivos são um dos tratamentos para o zumbido. Então o paciente precisa primeiro identificar qual é o tipo de zumbido que ele tem. Então pode ser um chiado, pode ser um apito, uma cachoeira, uma panela de pressão. Tem gente que até ouve música, né? Isso também é considerado zumbido. Então a gente precisa diagnosticar primeiro. Pode ser o caso de passar por um médico otorrino para ver se é necessário um tratamento medicamentoso mesmo, com algum tipo de medicamento. E o aparelho auditivo vai ajudar muito no tratamento de zumbido, porque vai fazer com que o paciente escute mais os sons vindo ao redor e menos o som vindo de dentro da sua cabeça, que é o zumbido no caso. Então é um tratamento a longo prazo, não é uma melhora muito rápida que a gente percebe, mas ele ajuda muito no zumbido, sim. Uma dúvida que eu tenho já há algum tempo. Pessoas usando um único aparelho, outros usando 2 aparelhos. Por que
cada caso? Existem casos de perda auditiva unilateral, a gente fala, então casos que o paciente tem a perda auditiva apenas de um lado, não tem perda auditiva do outro lado, por exemplo, ou então tem perda auditiva de um lado e do outro lado não escuta nada, né? Que então aquela história que a gente conversou, que não escuta nada, então não precisa de aparelhos auditivos. Na maioria dos casos, então, são esses dois fatores. Mas a maior parte da população tem uma perda auditiva dos dois lados, sim, e é necessário o uso do aparelho dos dois lados, sim. Então, o uso dos dois aparelhos vai fazer com que facilite a localização sonora. Então, até para atravessar uma rua, né? Então, a gente precisa ver de onde está vindo aquela moto, aquele carro. Então, dois aparelhos auditivos vão te auxiliar nessa localização sonora. Depois, na compreensão de fala, então, dois aparelhos auditivos vão estimular os dois lados do nosso cérebro para que a gente compreenda melhor o que está sendo dito. E também você compreende melhor, por exemplo, tá numa reunião familiar, né? Então eu consigo ouvir o que está vindo do lado de cá e o que está vindo do lado de cá. Não preciso toda hora ficar virando a minha cabeça para entender o que está vindo de um lado só, que eu uso o aparelho auditivo, por exemplo. Então, dois aparelhos auditivos, quando há necessidade, é fundamental. Existe um estímulo maior do cérebro com os dois aparelhos funcionando simultaneamente? Sim, porque os aparelhos auditivos, eles são um estímulo, né? Então, eles estimulam o nervo auditivo para a informação chegar de uma forma mais nítida, mais clara no nosso cérebro, para o nosso cérebro compreender melhor essa informação. Então, dois aparelhos auditivos é muito melhor do que um, porque um só vai estimular só a metade, né? Então, como se você usasse o óculos de um lado só, por exemplo, né? Então, vai ficar uma parte aí da sua visão limitada. Então, o uso de um aparelho auditivo só é a mesma coisa do que a gente usasse um óculos só. Muito bem. E as baterias, hein? O meu celular, a maioria das vezes, ele fica sem bateria no meio do caminho. Acontece isso também com o aparelho? O aparelho auditivo, hoje em dia, possui a opção de ser recarregável, né? Então, o que é isso? São aparelhos auditivos que possuem uma bateria interna, assim como o nosso celular, por exemplo, e todas as noites a gente precisa pôr esses aparelhos auditivos para carregar. Então, eles demoram por volta de 3 horas para carga completa e você pode usá-lo por 24 horas. Então, ele vai durar até mais do que um dia. E aí você não precisa se preocupar com as baterias. Então, tem algumas vantagens, né? Primeiro, a economia financeira, que você não vai ter o gasto com as baterias. Segundo, pensando na nossa natureza, né? Então, você não descartar as baterias na natureza. E a praticidade, de não ter que toda hora ficar lembrando de comprar as baterias para os seus aparelhos auditivos, ou ter que abrir a gavetinha da pilha dos seus aparelhos auditivos. Então, para isso, os aparelhos recarregáveis, tem muitos pacientes hoje se adaptando com eles. Mas as baterias convencionais também têm uma durabilidade bem grande, né? Sim, tem baterias que duram por volta de 3 dias, no caso de aparelhos menores, né? E tem baterias que duram até 10, 12 dias, no caso de baterias maiores. Então, hoje em dia, existem 4 tipos, 4 tamanhos de baterias para aparelho auditivo, depende do modelo de aparelho do paciente. E na hora que a gente vai descansar, tira as baterias à noite, como é que faz? Isso mesmo, então na hora de você dormir, na hora de você tomar banho, tira os aparelhos auditivos e tira as baterias, porque senão elas vão ficar gastando à toa, né? Então aí vai acabar durando menos ainda. A gente falou de algumas coisas, mas fica alguma coisinha sempre no ar. A idade que a gente vai começar a usar um aparelho auditivo. Assim como a Mara falou, né, logo no começo, então, da nossa entrevista, existem crianças de 6 meses de idade que já começam a fazer uso de aparelhos auditivos, né? Porque as maternidades, hoje em dia, fazem o teste da orelhinha, que então é um teste para diagnosticar se o paciente tem uma perda auditiva ou não. Se essa perda auditiva for diagnosticada logo na maternidade, por exemplo, já começa a fazer outros exames mais específicos e com 6 meses de idade já pode adaptar essa criança. Então é isso. Não tem idade não para colocar um aparelho auditivo. Então a gente atende aqui pacientes de 10 anos, de 11 anos, de 20 anos, até de 90 anos. Então qualquer hora é hora de colocar os aparelhos auditivos e o quanto antes, na verdade, colocar, melhor. Por quê? Por causa da privação sensorial. Então, a privação sensorial é quando o paciente fica muito tempo privado de ouvir determinados sons.
Então, quanto antes a gente adaptar esse paciente, menos tempo ele vai ficar privado de ouvir esses sons e melhor vai ser a compreensão de fala, a adaptação, tudo isso vai ajudar muito. Existe alguma relação da perda auditiva e os sintomas do Alzheimer? Sim, o aparelho auditivo hoje, ele pode prolongar um pouquinho o aparecimento dos sintomas do Alzheimer. Então, o aparelho auditivo vai estimular o nervo auditivo, as vias auditivas, deixar a informação chegar de uma forma mais nítida, mais clara no nosso cérebro, fazer com que aquele paciente participe de uma forma mais ativa das conversas, das reuniões familiares, e isso faz com que prolongue um pouquinho o aparecimento dos efeitos, dos sintomas do Alzheimer, sim. E um outro fator importante também são nas escolas, né? Então, hoje em dia, a gente vê muita criança, muito estudante, muito aluno sendo diagnosticado com um déficit de atenção. E a gente precisa prestar muita atenção na perda auditiva, né? Então, será que esse déficit de atenção é isso mesmo? Ou será que é uma perda auditiva que está aparecendo naquele aluno, por isso que ele não está prestando atenção na professora, por isso que ele não está conseguindo se concentrar ali naquela lição que ele tem para fazer? Então, é muito importante fazer uma audiometria. Doutora Fernanda, fiquei sabendo que várias escolas, diretores de escolas, professores, têm procurado uma parceria com a sua clínica para trazer um pouco mais de atenção, diminuir o déficit de atenção dos alunos que talvez, muitas vezes, tenham a conotação com a deficiência auditiva. Sim, é muito importante todos os alunos fazerem o exame de audiometria para diagnosticar de fato se é uma perda auditiva ou se é um déficit de atenção. Então, esse exame de audiometria, o quanto mais precoce ele acontecer, melhor, para que não traga dificuldades na escola, né? Na aprendizagem, na alfabetização, no acompanhamento. Então, é muito importante, sim, os alunos fazerem esse exame de audiometria, até como uma rotina mesmo, para diagnosticar o quanto antes essa perda auditiva. Doutora Fernanda, ficou alguma coisa para a gente dizer e que tem importância para passarmos ao nosso público? O que eu acho é o seguinte, então, se você está percebendo alguma dessas coisas que a gente conversou, se você está com algum desses sintomas, alguma dessas queixas, ou se algum familiar, algum amigo, algum conhecido, um vizinho, procure um fonoaudiólogo da sua confiança para fazer esse exame de audiometria, para diagnosticar essa perda auditiva o quanto antes e ver se é o caso de usar um aparelho auditivo. Então, isso é essencial. Eu acredito que deveria fazer parte da nossa bateria de exames anuais, o exame de audiometria, porque dessa forma a gente pode diagnosticar e tratar e melhorar muito a qualidade de vida do nosso familiar, do nosso conhecido, né, prevenindo essa depressão aí que a gente comentou. Então, procure sim um fonoaudiólogo da nossa confiança. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida também, que se for necessário. Esta é a proposta do nosso programa. É qualidade de vida. E a nossa querida jornalista Mara Cedro falava de uma surpresa no início dessa entrevista. E eu gostaria de mostrar essa surpresa. Será que alguém percebeu? Olha, acredito que não. Alguém percebeu aí de casa? Eu acredito que não, então eu vou mostrar. Olha, eu estive aqui na última segunda-feira e acabei colocando 2 aparelhos iguais a esse. Talvez por isso hoje eu estou ouvindo direitinho o que a doutora Fernanda tem dito e tem a dizer a respeito da nossa audição. Eu quero passar a finalização para a nossa querida jornalista Mara Cedro e agradecer muito, Fernanda. Doutora Fernanda, simplesmente a consulta foi espetacular, eu me senti muito bem, pude dizer tudo aquilo que eu sentia, não houve aquela história, o nosso tempo é restrito. Não, fui muito bem atendido, esclarecido sobre tudo, e receber isso aqui foi receber novamente a minha audição. Obrigado. Queridos amigos, o que realmente a gente luta
para dia a dia é termos qualidade de vida. Não adianta ter uma vida de robô, não adianta ter uma vida, sabe, que estamos embalsamados, né? A vida é isso. No dia a dia a gente sorrir, a gente ser feliz e mesmo com todos os problemas que a gente tenha de visão, de audição, a gente procurar profissionais como a doutora Fernanda, sabe? Profissionais como esse meu querido Adalberto Suzano. É isso, nós temos o direito de ser felizes. Nós viemos aqui por permissão de Deus e sermos felizes. Então, eu digo sempre para vocês, qualidade de vida é uma obrigação nossa, por maior dificuldade que nós tenhamos em qualquer área da nossa vida. Deus, ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Eu espero que você tenha anotado o telefone daqui dessa clínica fantástica, que você é atendido com carinho, com amor, com respeito. Eu só posso agradecer muito a você, doutora Fernanda. E olha, a esse bebezinho que está vindo com muita paz, muita saúde, muita alegria, muita felicidade. Que Jesus te abençoe cada vez mais. E você, meu irmão, olha, vou te contar, você é um dos melhores comunicadores e repórter que nós temos. Agora, ouvindo, então, gente, olha, sempre foi meu professor, sempre foi meu mestre e vai continuar sendo. E a toda a equipe, você também que está aqui, que faz parte da equipe da doutora Fernanda, eu agradeço imensamente. Gente, o importante é sermos felizes. Isso sim é Quality by Mara Cedro, é TV aberta São Paulo. Um beijo no coração de vocês.